Alexandre Colim tá por dentro das novidades do caso Cláudia Lobo e vai colocar a gente também nesse balaio. Colinzão. Informações que acabaram de chegar, Rodrigo, mas vamos começar primeiro pela defesa. O que acabei de falar pelo telefone, não é? Com o Dr. Leandro Pistelli, que é o advogado principal, ele atua junto com outros 2 advogados na defesa de Roberto Franceschetti Filho. E agora, Rodrigo, nesse exato momento, a defesa aguarda o julgamento do mérito do pedido de habeas corpus que foi impetrado em segunda instância. Por quê? Porque no começo, isso lá na semana passada, habeas corpus é sempre assim para a nossa audiência entender. Quando ele é impetrado, há primeiro um pedido de liminar para que o mérito seja julgado depois. E essa liminar, lá na semana passada, ela foi negada. Agora, portanto, os desembargadores devem julgar o mérito desse habeas corpus. Uma outra informação importante sobre a defesa, Rodrigo. A defesa, amando, obviamente, né, com o consentimento de Roberto Franceschetti Filho, já contratou um dos peritos particulares mais conhecidos hoje do país. Ele é o Sérgio Andrés Hernandes Saldias, é um chileno, vem, portanto, da escola chilena, que é uma das mais importantes do mundo, e o Sérgio Andrés ele vai atuar fundamentalmente na defesa ou na investigação defensiva, que tem como objetivo desconstruir tudo aquilo que a polícia já aprovou até agora. E, aliás, falando em provar até agora, Rodrigo, novas informações, portanto, elas acabam de chegar. O Dr. Clédson Nascimento, né, mandou uma mensagem, evidentemente, não é? Dizendo que o laudo que compara aquele sangue encontrado no banco traseiro da SPIN, esse sangue foi comparado com o material genético fornecido pela filha e esse laudo já saiu, já está pronto. Porém, a Polícia Civil só deve divulgar isso na segunda-feira, durante uma entrevista coletiva. Portanto, a polícia já sabe, Rodrigo, se aquele sangue é ou não de Cláudia Lobo. E, evidentemente, né, a gente já antecipa o resultado. Deve ter confirmado tudo aquilo que já se especulava ou já se tinha com base nas investigações feitas até aqui. Portanto, a polícia já sabe e na segunda-feira tudo isso será divulgado. E uma outra informação, Rodrigo, que fala muito, ela explica em detalhes, aliás, dá detalhes da premeditação de Roberto Franceschetti Filho no que diz respeito ao assassinato da Cláudia Lobo, Rodrigo. A polícia juntou, nesses últimos dias, elementos suficientes que mostram o seguinte: o Roberto, ele teria locado, em nome da PAI, um terceiro carro. Você lembra que tem a SPIN branca, que é a cena de crime, um utilitário, que é da PAI, inclusive usado pelo homem que o ajuda a levar esses documentos e queimá-los lá naquela área de campos de futebol, na zona rural de Bauru. E agora chega a informação de que Roberto Franceschetti teria alocado em nome da PAI um terceiro veículo. E por quê? Porque ele teria usado esse veículo para voltar na cena de desova do corpo da Cláudia Lobo e lá teria escoltado a SPIN, dirigida pelo homem que o ajuda, até o abandono da SPIN branca na Vila Dutra, na zona oeste de Bauru. Então a dinâmica, Rodrigo, agora está bem clara. A polícia reuniu essas provas e tudo teria sido, interpretando, evidentemente, tudo aquilo que a polícia já tem como elemento, ou como elementos probatórios. O assassinato acontece entre 3h10 e 3h15 da tarde, lá no Pagani, bairro da zona norte da cidade, e de lá o Roberto vai até essa área de chácara sem parar. Ou seja, vai chegar ali por volta de 3h20, 3h25. Ali, pelo que a polícia já sabe, inclusive com o depoimento do homem que auxiliou Roberto Franceschetti Filho em todo esse roteiro que é, de fato, pavoroso, esse homem então diz que o Roberto chega, entrega a ele o corpo da Cláudia Lobo e obriga esse rapaz que o ajudou, a dar fim naquele corpo. E aí o Roberto sai de lá, volta, tudo com a intenção, segundo a polícia, de ser filmado em pontos onde ele teria deixado o veículo dele, que é uma caminhonete, uma SUV, inclusive bastante luxuosa. E aí depois, Rodrigo, e agora essa informação está confirmada, ele usa esse terceiro veículo para voltar lá naquela área de campos, onde a essa altura o corpo já estava em processo de incineração, e aí ele volta com esse terceiro veículo locado, escoltando a SPIN. Ou seja, o utilitário ele deixou em algum lugar que ainda não se sabe. E aí, fato concreto, Rodrigo, é que a polícia já tem detalhes de toda uma dinâmica pavorosa que culminou no assassinato de Cláudia Lobo. Por todos esses elementos, por tudo aquilo que já está provado nesse inquérito policial, a polícia acabou pedindo, e a justiça concedeu, um pedido de prorrogação da prisão temporária de Roberto Franceschetti Filho. Portanto, ele segue preso por mais 30 dias, obviamente que vai vencer, né? Ainda faltam algumas questões. Aliás, deve estar vencendo, Rodrigo, agora no próximo domingo, que foi dia 15, né? A data da prisão de Roberto Franceschetti foi no dia 15 de agosto. Portanto, vence agora esse primeiro pedido de prisão temporária, que já está autorizado pela Justiça para ser prorrogado. Investigações continuam, viu, Rodrigo? Tudo para tentar, evidentemente, preencher as lacunas que ainda faltam. Mas é isso que é importante já deixar bem destacado. A
Autoria e materialidade já não se tem mais dúvida. O que é a autoria? Quem fez o quê? E a materialidade, evidentemente, é o assassinato de Cláudia Lobo. Para a polícia, isso é incontestável e já faz parte do inquérito, Rodrigo. Ele está guardado aqui em Bauru, no presídio, Colim. CDP, Centro de Detenção Provisória, é uma unidade transitória onde ficam presos, né, os homens que tenha ou flagrante, ou a prisão preventiva, ou a temporária decretadas. Roberto Francisquete, então, no primeiro momento ficou em Pirajuí, foi transferido para cá e está lá até hoje, Rodrigo.